Continuando o procedimento de requerimento 2023 do auxílio doença, a incapacidade temporária nesse caso, ou permanente, invalidez, a gente vai falar um pouco hoje sobre a parte judicial, especificamente sobre a petição inicial. Então a gente já fez o requerimento e fizemos, nesse caso que deu indeferimento, a busca pela documentação, pelo histórico dos documentos do nosso cliente. A petição inicial do auxílio doença, ela tem uma certa simplicidade, porém tem alguns pontos que é preciso você ficar atento para que não ocorra um problema, que pode ser um problema grave, como eu já falei aqui no canal, e dificilmente pode ser revertido, especialmente com relação à qualidade de segurado e a data do início da doença. Então cuidar muito com essas questões e vamos observar então o que a gente pode fazer com o auxílio doença e com essa petição inicial para ficar bem redondinho. Então eu vou abrir aqui uma petição que eu já tenho pronta aqui no computador. Basicamente aqui já venho nos fatos, eu já venho relatando aqui. Nesse caso essa cliente a gente vem trabalhando desde 2019, então é uma cliente assim que até hoje ela não entrou na justiça. Tem alguns casos que você entra com pedido uma vez e já entra com ação, mas nesse caso a gente vem fazendo sucessivos pedidos no INSS, porém agora foi o único que não deu certo, então ela já está mais ou menos 4 anos recebendo esse auxílio doença e agora o perito indeferiu o pedido. E a gente observou ali que o perito entendeu que ela estava de certa forma dissimulando os sintomas, o que a gente não concorda, realmente é uma questão grave, mas às vezes há essa divergência de informações entre a situação real do paciente, do nosso cliente, e o que o médico do INSS, o perito, entende. Então a gente já vem descrevendo o que vem acontecendo nesses últimos anos. A gente falou aqui que é uma degradação da saúde e ele vem sendo prorrogado. E o último benefício foi aqui em dezembro de 2022, quando houve em razão de indeferimento. Então a gente fala um pouco sobre a negativa, a gente lê tudo que o perito escreveu e depois contestamos, a gente contrapõe com o que o nosso perito, com os documentos médicos do nosso cliente que ele fornece ou que a gente pede para ele fornecer, documentos médicos, laudos, exames, e mostramos aqui a situação de saúde do nosso cliente. Na questão do direito, é preciso aqui você observar a questão da carência, como eu falei, da qualidade de segurado e da incapacidade. São esses os 3 pontos. A incapacidade geralmente é discutida judicialmente, discutida conforme a perícia, o médico vai avaliar essa situação de incapacidade. E aí a nossa função realmente é ficar bem atento com a qualidade de segurado e a carência e verificar a doença, se ela iniciou depois de conquistados esses requisitos. Isso é muito importante para você não ter um problema, como eu já falei no início do vídeo, da doença pré-existente. E a gente pode também complementar aqui, a gente tem um outro tópico que poderia até ser encaixado como fato também, a questão aqui da ocupação do nosso cliente. Então a gente sempre confronta a condição de saúde com a ocupação que ele tinha. É o exemplo clássico que eu sempre uso no escritório. A cegueira pode ser uma visão monocular, ela vai ter um reflexo, por exemplo, para uma pessoa que é um piloto de avião e outra para um vendedor de imóveis, por exemplo. Cada doença, cada situação que tem um reflexo na vida pessoal da pessoa, também terá que ter um reflexo na vida laboral, na sua situação de trabalho. Claro que algumas doenças chegam ao extremo de serem totalmente incapacitantes, então para qualquer profissão ela vai refletir a incapacidade, mas algumas vão refletir mais de acordo com a doença. E isso é o papel do advogado observar, são observações cotidianas, de rotina que você pode ter com base na profissão, no que a pessoa faz, na profissiografia e na doença, o que ela afeta na vida do seu cliente. Bom, então terminando aqui a petição inicial, aí você vai passar para os pedidos, não vou me adentrar nessa situação, geralmente vai ser só a concessão do benefício, de acordo com a data, de acordo com a data do requerimento, a data do indeferimento. Então são situações que você precisa observar aqui também, o valor da causa, mas esses são detalhes mais técnicos que também não há necessidade de você saber por enquanto, ou que você já sabe que é uma situação um pouco mais corriqueira. Então fica aqui, por enquanto eu vou fazer esse pedido e vou noticiando aqui no canal conforme o processo for transcorrendo e fazendo novos conteúdos para você acompanhar também após o requerimento da petição inicial.